Imagine que seu filho estivesse sendo julgado por algo que ele não fez e você tem certeza que ele não fez porque você viu e sabe quem é o culpado. Ele foi julgado em primeira instância e ganhou, mas o advogado do outro lado recorreu e o julgamento foi para a segunda instância. Lá diante de 3 juízes, seu filho é julgado e perde. Agora quem recorre à terceira e última instância é o seu filho. E lá no Supremo Tribunal tem 5 desembargadores ou juízes que vão julgar o caso do seu filho. E você ouve que os 5 juízes dão causa ganha ao seu filho. Porém, no dia seguinte é publicado no Diário Oficial que o seu filho perdeu a causa. Misteriosamente isso ocorre. Como é que você se sentiria como mãe, como pai? O filho de uma mulher está sendo julgado. Ela sabe que ele é inocente. Ele foi julgado no tribunal religioso e perdeu. Recorreu ao Supremo Tribunal político e o juiz que o está julgando acha esse jovem um inocente. Mas os líderes religiosos, inflando e inflamando o povo, excita contra o julgamento, pedindo que todo o povo peça a sua condenação. Não é um Estado democrático, é uma monarquia, mas mesmo assim isso está acontecendo. É como se fosse uma eleição para eleger um rei e o juiz pergunta a este jovem: você é rei? Ele interroga várias vezes e pergunta: você é rei? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotós, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. A escolha foi feita, porém você e eu não estávamos lá, mas hoje, diante de nós, é posta a mesma situação, como você vai ver. Porém, lá era uma questão nacional, era questão de uma população de um país. Hoje, a questão é pessoal. O Filho de Deus e o filho do diabo está sendo julgado. Quem você acha que deve ser absolvido?
o filho de Deus ou o filho do diabo? Você está votando em cada atitude de sua vida. Você vota no filho de Deus ou você vota no filho do diabo? Lá, eles, os judeus, os líderes, escolheram César e rejeitaram o Messias. E hoje, cada eleição de 2 em 2 anos, você vai lá confirmar esta rebelião que fizeram contra o Filho de Deus e você renova ela cada 2 anos. E porque você escolhe César, semelhante aos líderes religiosos que incitaram a população a pedir a morte do Messias e eleger César, o seu líder religioso também o incentiva a votar nos candidatos que ele escolhe e aprova. Porém, vamos voltar ao julgamento agora aqui, que estamos falando do Filho de Deus e o Filho do Diabo, que está sendo julgado. E você tem que absorver um e condenar o outro. Todo mundo responderia que está absorvendo o Filho de Deus e condenando o Filho. Mas e com a nossa atitude? Em quem estamos querendo ver absorvido? O filho do diabo ou o filho do Criador? Por incrível que pareça, semelhante à nação de Israel do primeiro século, nós estamos condenando o Filho de Deus e absorvendo o filho do diabo. Como você acha, você mãe, que o Pai Celestial sente-se nesse momento da história humana, vendo-nos, semelhantes judeus, pedir a condenação do seu filho e a absolvição do filho de Satã? Mas que filho é esse? Aguarde, logo você saberá quem são esses 2 filhos de hoje. O filho do diabo, o Criador diz que o odeia, o detesta. Profeta Malaquias, capítulo 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, porquê?
porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, subjando-lhe espírito? E porque somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Malaquias 2. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Ele buscava uma semente de piedosos. Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 2. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que, então, enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque Ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta: por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio.
Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Bom, então você ouviu qual é o filho do diabo, o divórcio, o adultério. Quem pede o divórcio está de igual para igual com quem cometeu o adultério. Os dois pecados estão, segundo a leitura que você ouviu, no mesmo nível. Você acredita que o Criador, o Pai Celestial, mudou? Agora vamos ao Filho do nosso Criador. Você ouviu qual é o filho do diabo. Cada vez que eu peço um divórcio, cada vez que eu traio a minha esposa, eu voto no candidato do diabo, que é o adultério e o divórcio. O adultério traz sofrimento para quem foi traído, e o divórcio traz sofrimento para quem foi desprezado. Agora vamos ouvir o Filho de Deus. Claro que nós estamos aqui fazendo uma metáfora, né? O divórcio é um filho do diabo. Então você já deve saber qual é o filho do nosso Criador. Evangelho de João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o primeiro milagre que o nosso irmão, o Senhor Jesus, o Messias, fez foi num casamento. E o último foi num divórcio. Então, vamos falar do inimigo do Criador, que é o filho do diabo, que é o divórcio. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, diz, no capítulo 6, aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, deste fluirão rios de águas vivas. Vamos ver, então, o que a Escritura, o Senhor Jesus, nos diz na Escritura sobre o divórcio. Marcos, no livro de Marcos, será que ele aprova o divórcio? Marcos, capítulo 10. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Portanto,
O que Deus ajuntou, não separe o homem. Se o capítulo terminasse aqui, ele não aprovou o divórcio. Mas o capítulo segue. Ouça. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Aqui o Senhor Jesus, através do seu apóstolo Marcos, vota no casamento. Ele não votou aqui no divórcio. Vamos então ouvir o seu apóstolo Lucas. Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Você ouviu mais um voto de Lucas contra o divórcio e a favor do casamento. Nesse julgamento, então, está assim: 0 voto para o divórcio e 2 votos para o casamento. Vamos ouvir mais um apóstolo, o apóstolo Paulo. Será que ele votará no divórcio? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Bom, você ouviu mais um que votou no casamento. Você ouviu, ele falou de virgens, casados e viúvos. Ele não falou de divorciados. No início da igreja até o Apocalipse, você não encontra mais a expressão divorciado no meio dos seguidores do nosso Senhor Messias. Romanos 7. Mais um voto a favor do rompimento do casamento, a favor do divórcio? Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Temos até aqui 0 voto para o divórcio e 4 votos a favor da continuidade do casamento. Não poderíamos deixar de fora o ser mais importante para votar nessa eleição, o Criador que deu origem ao casamento. Nós já vimos lá, mas queremos que ele também vote aqui e faça algum comentário
sobre o divórcio, através do seu profeta Malaquias. Malaquias capítulo 2. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Então ouvimos o voto do Criador contra o divórcio, a favor do casamento. Temos agora 0 voto a favor do divórcio e 5 votos pela continuidade do casamento. Veja, temos apenas mais um para votar. Se ele votar a favor, ficará 5-1. Não é suficiente para absorver o divórcio e condenar o casamento. 5-1 não é suficiente em qualquer lei de qualquer país. Mesmo assim, vamos ouvir Mateus capítulo 19. Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui está a palavra que os líderes religiosos usam para fraudar este julgamento, para torcer a palavra, para adulterar a Escritura. A palavra é esta: que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, Aqui está o ponto que eles fraudam este julgamento. Lembra da metáfora que eu fiz no começo? Se seu filho estivesse sendo julgado e 5 juízes tivessem voltado a favor do seu filho, mesmo que um tivesse votado contra, ainda que um tivesse votado contra, não seria suficiente para condenar o seu filho. Mas no outro dia você vê publicado no jornal que o seu filho foi condenado. Então alguma coisa aconteceu, misteriosamente, que você não sabe, porque seu filho, no número, ele foi absolvido e no resultado, ele foi condenado. Isso acontece com o divórcio aqui. Você ouviu, 5 vezes votaram-se contra o divórcio, mas eles arrumaram um texto com uma palavra apenas para dizer que o divórcio foi absolvido, foi permitido. Mas você viu, ouviu, pode ler em sua Bíblia, que ele não foi permitido, não foi absolvido, ele foi condenado por 6 votos. Sendo assim, ele é o quê? Ouça. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos.
Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Por que são ilícitos? Porque, primeiro, é um filho do diabo que o Criador odeia. Ele destrói famílias, destrói sociedade. Segundo, porque ele é ilícito. Porque ele não passou no julgamento divino que exigia que 2 ou 3 testemunhas votassem a favor. Aqui o Criador excedeu as testemunhas. 6 votaram contra o divórcio a favor da continuidade do casamento. Mas o texto de Mateus 19, 9, nós vamos desembrulhar esse embrulho do Satanás mandado do inferno para nós, através do sistema político e através da Constituição, através do Estado, nós vamos desvendar no próximo vídeo. Mas antes de terminar, talvez você diga, então eu sou obrigada a viver com a mulher até o final da minha vida, mesmo que eu for traído, mesmo que eu estiver sofrendo? Não, você não é obrigado. Ouça o que Paulo diz, qual é a sua opção, para que você não viva sofrendo em tribulação no casamento. Qual é a sua opção? Não é o divórcio, é esta aqui, olha. Ouça. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Você ouviu, você leu, a solução não é o divórcio. Se nós não queremos ter tribulação no casamento, o conselho do Criador através da sua Escritura é que não se case. A solução é não se casar. No próximo vídeo, então, vamos desembrulhar o embrulho do inferno para entender Mateus 19, 9, aonde o Senhor Jesus, aparentemente, parece que ele aprova o divórcio. Mais uma vez, também os seus discípulos confundiram o Senhor Jesus com um fantasma. Ele era um fantasma? Os fariseus diziam que ele tinha demônio. Na realidade, ele tinha demônio. Então não é estranho de hoje os líderes religiosos também interpretar erroneamente uma palavra dita por ele. Casamento hoje em dia pouco tempo dura, porque o divórcio está inserido na cultura. O casamento hoje em dia pouco tempo dura, porque o divórcio está inserido na cultura. Jesus disse nos seus dias, através de Moisés, para os fariseus, homens infiéis, não é o divórcio a única solução, nem qualquer lei da Constituição. Às vezes a dureza do nosso coração. Segundo Jesus, o autor da salvação, o divórcio só acontece na falta do perdão. Casamento hoje em dia pouco tempo dura, porque o divórcio está inserido na cultura. O casamento hoje em dia pouco tempo dura, porque o divórcio está inserido na cultura. Jesus disse nos seus dias, através de Moisés, para os fariseus, homens infiéis, não é o divórcio a melhor solução, nem qualquer lei de qualquer Constituição. Às vezes é a dureza desse nosso coração. Segundo Jesus, o autor da salvação, o divórcio só acontece na falta do perdão. Por isso, meu amigo, por isso, minha irmã, não olhe para o ontem, olhe para o amanhã.
Não jogue para o alto uma vida inteira. Você pode ser feliz com a mesma companheira. Deus pode ressuscitar o amor no seu coração. Segundo Jesus, o autor da salvação, o divórcio só acontece na falta do perdão. Você pode ser feliz com a mesma companheira. Deus pode ressuscitar o amor nesse bonito coração. Segundo Jesus, o autor da nossa salvação, o divórcio só acontece na falta do perdão.